Olá, meus amigos, minhas colegas e meus colegas de trabalho, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, sobre dicas do Enem e para falar sobre algumas coisas de história. Espero que vocês repassem para todos os amigos. Curta aí meu canal, chama o Pum do Palhaço, que também tem a ver com política, tá bom? E tem a ver com política um pouco do que eu vou falar para vocês essa semana, um pouco de história política para você se dar bem no Enem, para algumas discussões que são importantes. Ora, hoje, dia 25 de setembro, é o dia da democracia. E democracia é um assunto que cai muito, viu? Os elementos da democracia caem muito nos seus vestibulares, tá bom? Então você tem que ter noção do que é uma democracia, tá bom? Bom, a ONU decidiu, algum tempo atrás, que esse deveria ser um momento de reflexão sobre a democracia. E segundo a ONU, vou ler aqui para vocês, a democracia é um ideal universalmente reconhecido, uma meta que se baseia em valores comuns, uma meta que se baseia em valores comuns partilhados pelos povos de todo o mundo, independente de diferenças culturais, políticas sociais e econômicas. É, portanto, um direito básico de cidadania a ser exercido em condições de liberdade, igualdade, transparência, responsabilidade. De novo, liberdade, igualdade, transparência e responsabilidade para o interesse da comunidade, ok? Quando a gente vai falar de democracia, nós estamos falando dessa democracia que nós temos no Brasil hoje, é uma democracia representativa. Por quê? Você escolhe representantes e esses representantes vão falar em seu nome, em nome dos eleitores, né, em nome dos seus ideais, por você, num congresso, numa assembleia, numa câmara, certo? Mas é muito legal a gente dar uma olhadinha no começo da democracia, tá bom? Quando que nós vamos ver isso, o começo da democracia? Na Grécia Antiga, Atenas, né? Atenas, a cidade de Atenas. Atenas sai de uma monarquia e parte em rumo de uma democracia, certo? Parte em rumo de uma democracia. Como ela faz isso? E aí eu vou pedir para que vocês dêem uma olhada em quatro nomes que são os legisladores de Atenas. O primeiro chama Dracon. Dracon. Dá uma olhadinha o que ele faz. Você vai ver lá que ele vai transformar as leis orais, né? A Grécia Antiga tem muito dessa questão da oralidade, vai transformar as leis orais em leis escritas. Isso é muito importante para o acesso à informação, não é isso? O acesso à informação. O segundo cara que você vai ver é o Solon. Solon. Ele, entre as coisas que ele vai fazer, ele vai proibir a escravidão por dívida. Imagina só a Casas Bahia hoje, hein? Se fosse hoje, Casas Bahia, o tanto de escravo que teria. Tá certo? Solon vai transformar, vai tirar, né, essa obrigatoriedade de escravidão e dívida. Então já falei de Dracon, já falei de Solon e vamos falar de Clístenes, que vai aprofundar a democracia, né? E aí você vai ver nessa democracia direta, que é essa democracia que vai ser construída na Grécia Antiga, quem eram as pessoas que podiam participar, né? Quem eram as pessoas? Eram filhos ou nascidos em Atenas, né? Com os direitos que não fossem escravos, homens e maiores. Tá? Então, quem não podiam votar nessa forma direta, que você levantava a mão, né? Geralmente, olha, para todo tipo de pauta, tá? Seja para uma pauta social, econômica, né? Então, quem não podia? Mulher, menor, escravo e estrangeiro. E por fim, o Péricles, que vai adicionar um elemento muito importante que é a mistoforia, né? Que é a questão de você ser pago para participar da democracia. Então lembramos, a democracia é uma democracia, a democracia ela é cara, tá? Ela é cara, ela custa muito. Por quê? Porque ele exige a participação, exige a participação. Bom, e a nossa Constituição? A nossa Constituição Federal, ela define um pouco o que é a nossa democracia. Nós tivemos alguns períodos democráticos no Brasil. Dois mais importantes, né? O período de 46 a 64, quando nós vamos ter
um período nacional desenvolvimentista, principalmente com expoência de Juscelino Kubitschek, que vai abrir a economia para a indústria automobilística, principalmente, e atrair o capital externo. E agora uma democracia, efetivamente após 88. Porque de 85, que é quando cai a ditadura militar e começa o presidente civis, de 85 a 88 nós estávamos montando o nosso arcabouço jurídico. Então 88 é o ano de fato, né? De direito 85, de fato 88. E aí você dá uma olhadinha na Constituição brasileira, neste dia da democracia, você vai ver o seguinte, o preâmbulo, se você abrir a Constituição brasileira, vai estar lá o preâmbulo. E no preâmbulo, ele dá mais ou menos um pouco do sentido do que seria a nossa Constituição. Está escrito assim, nós, representantes do povo brasileiro, lá em 88, né, com o nosso grande Ulisses Guimarães, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, dá uma olhadinha, porque a Constituinte brasileira ela não foi feita pelos meios tradicionais, não foi eleita uma Constituinte só para o processo constituinte, né? Para instituir um Estado democrático, ou seja, o Estado democrático é a Constituição, destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais. Então, há a noção, lá em 88, que nós não temos uma igualdade social. Isso é um objetivo da Constituição brasileira, tá? E do Estado brasileiro. O exercício dos direitos sociais e direitos individuais. Que são esses direitos individuais? Dê uma olhadinha no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição vai te ajudar muito na sua redação, tá bom? A liberdade, direitos individuais, artigo 5º, hein? Artigo 5º da Constituição. Liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, porque essa igualdade que está no hino nacional não é exatamente a igualdade que a gente vê na prática. E a justiça como valor supremo. Justiça não é vingança, tá? Dentro de uma sociedade fraterna, de irmandade, né? Pluralista, de pluralidade e sem preconceitos. Comprometidas com a ordem interna e internacional da solução pacífica das controvérsias, tá? Esse é o sentido da democracia. E como nós perdemos a democracia? Nós começamos a perder a democracia, eu coloco 3 elementos, né? O primeiro, corrupção. É um elemento que traz mais desigualdade e ela prejudica a democracia. Segundo, a falta de liberdade de imprensa, de informação, de conhecimento. E a terceira é transparência, tá? Então, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, combate à desigualdade, essas coisas são o que formam a democracia e principalmente a democracia brasileira. Beleza? Dê uma olhada lá naqueles 4 homens importantes da história grega, que fizeram parte da democracia direta, Drácon, Solon, Clístenes e Péricles. Dê uma olhadinha no Rousseau, também, para ter uma noção sobre soberania popular, qual é a noção de soberania popular, e dê uma olhadinha no preâmbulo e nos objetivos da nossa Constituição Federal de 88, que vigora até hoje. Um beijo, amanhã volto com mais informações e espero ter ajudado vocês. Curtam o meu canal que eu vou colocando mais dicas de Enem para vocês. Um beijo!